Glória a Deus. Vamos para Jesus e Deus pela vida de sua mulher. Estava morrendo de saudade dele, e quando eu liguei para ele domingo passado, foi domingo, eu acho, foi na segunda, não sei, fazendo convite para ele, eu falei: pastor, eu vou conversar com o meu pastor lá em São Obediência. Olha, vamos aprender com isso aí. Eu vou conversar com o meu pastor. E o meu pastor me liberando, estaremos aí. Muitas pessoas hoje não querem nem saber de liberação de pastor. Vai. Aí acha que está levando a bênção. Está levando a bênção, não, irmãos. Você não é nada. Para louvar, pregar, para qualquer coisa, para todo mundo. Fora. Pastor, estou indo. Amém. Vai que eu vou estar te cumprindo de oração. Foi o que o pastor dele falou. Eu liguei para o pastor dele, agradecer por ter liberado. O pastor dele falou assim: já estou orando, pastor, pela vida dele. E eu creio que Deus vai usar ele aí. Ele está coberto de oração, tanto dele e daquele que está sob autoridade sobre a vida dele. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, continua sendo uma bênção em nossas vidas. E deixa Deus te usar, entrega tudo, não vai embora com nada não, porque senão você não vai dormir de noite. Então não vou nem orar, você já está cheio. Então, calma de derramar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com ação de gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Todos estão alegres com Jesus. Amém. Dizem glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria poder novamente estar aqui, para poder fazer aquilo que Deus nos manda fazer, apregoar o santo evangelho, a palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio. Eu congrego ali no Alto Veracruz, na igreja pentecostal Jesus Rocha e Inabalável. Trago também um abraço do meu pastor Jonas, de toda a equipe de obreiros. Pastor Marco Aurélio, alguns irmãos já conhecem lá, a pastora Luzia já esteve lá ministrando. Eu falo lá com os irmãos a verdade. Eu falei com ele, acho que eu estava brincando, quando eu falei que eu estava ministrei, que ministrar diante deles, irmãos, não é fácil. A verdade é essa, porque são pessoas que são comprometidas com Deus e ainda têm um vasto conhecimento bíblico, coisa que eu ainda pretendo, em nome de Jesus, chegar lá. Em nome de Jesus, e Deus vai me dar a graça, e eu estou sempre encostado neles, é por causa disso. Que quanto mais a gente se aproxima de quem está andando com Deus, a gente também se aperfeiçoa. O segredo é esse: ao invés de andar com plano ciclano, anda com quem é de Deus, que as coisas vão fluir. Lembro eu que, não esqueço, um dia que nós estávamos numa igreja, o pastor Marco Aurélio foi ministrar lá, e eu lembro de uma mensagem que ele estava ministrando, e ele falou assim: Pedro estava preso dentro das cadeias, e Pedro levantou, o anjo foi abrindo as portas, e a última porta, que era maior, ela se abriu sozinha, o anjo ficou e ela se abriu sozinha. Eu gravei aquela mensagem na minha mente, deve ter por volta de uns 6, 7 anos atrás. E aí, teve aí esses tempos, a gente se desencontrou por muito tempo, voltamos a encontrar de novo para a glória do nome do Senhor, mas ficou gravado na minha mente a mensagem que eles trouxeram, assim como a pastora Luzia, uma vez na igrejinha muito pequenininha, ela também trouxe a mensagem. O culto era até tipo um caixotinho de madeira assim, e eles foram lá e fizeram aquilo que Deus tinha mandado fazer, e eu voltei para casa naquela noite cheia e fiquei com certeza que são pessoas que estão ao dispor do reino para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Certo é que nessa noite eu queria também, quero já dizer para os irmãos que está minha esposa ali, que está junto comigo, a missionária Alice, que é companheira de Deus, que anda comigo e não me abandonou. Nesse dia de hoje achei até que ela ia ficar, porque teve muito trabalho durante o dia, aí se adormeceu e eu permiti que ela continuasse dormindo, mas quando eu levantei, o Espírito Santo de Deus chamou ela e falou: não, vamos embora para a obra. Eu acho que serve de Deus tem que ser assim, tem que ter disposição. E até então, Deus tem nos dado força, tem nos dado coragem para sair dos nossos lares, para fazer aquilo que Deus tem mandado. E outra coisa, pastor, eu me relutei para trazer uma mensagem de acordo com o tema do culto de hoje. E eu já pensei, estudei uma mensagem, fiquei parado nela, já tinha dias desde quando ele me convidou,
E é um fato que o pastor Marco Aurélio me convidou e eu falei, eu vou procurar saber do meu pastor e vou retornar para o irmão. Mas quando eu olhei, ele já mandou o flyer, eu falei, uai, que mistério é esse? Aí eu conversei com o meu pastor falou assim, não, pode ir, o culto hoje não vai ser à noite, não vai ser de manhã. Eu falei, então é uma confirmação da parte de Deus. Mas eu queria trazer o tema que é do culto de hoje, o que está acontecendo aqui, porque eu, para ser sincero com os irmãos, eu por minha causa poderia até sair, até voltar para minha casa, que eu já senti a presença de Deus aqui. Quero parabenizar esses jovens que louvaram a Deus aqui nessa noite e já profetizando que portas vão se abrir em favor de suas vidas, porque o louvor, ele toca a Deus, ele chega ao trono de Deus, como nós entendemos. Então são uns louvores bem entoados e com toda certeza com a presença de Deus. O negócio não é só cantar, não é só ter instrumento, não é só fazer barulho, é ter um som. E eu senti a presença de Deus aqui nessa noite através da vida de vocês. Vocês estão de parabéns, continuem seguindo, porque o nosso alvo é Cristo. Digo eu para Deus, falou, Senhor, mas eu estou estudando uma mensagem aqui e essa mensagem ela vai de encontro àquilo que o pastor colocou lá no fly, que é o tema do culto, mas Deus me disse algo para mim, a igreja não é do pastor Marco Aurélio, o culto não é do pastor Marco Aurélio, a palavra ela não é sua, você não é pregador, a mensagem é minha, a mensagem tem que vir, é da parte de Deus. Então Deus vai fazer a vontade dele, não sei o que ele vai falar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar, amém? Para que não fique só nas minhas palavras, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia Sagrada abrisse no livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 17. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis 7, 17 em diante. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que quem dá glória recebe glória. Glória a Deus. Aleluia. Podemos fazer o uso da palavra de Deus. Todos se Tome glória, desce vitória. Está escrito assim no livro de 2 Reis, no capítulo 17, no capítulo 7, versículo 17 em diante. Pusera o rei à porta o Senhor em cuja... E puseram o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e morreu como falara o homem de Deus. E que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Pode se assentar. Vamos glorificar a Deus. Irmãos, sabemos que nós estamos num culto, um dia de domingo, como nós entendemos, é o primeiro dia da semana, um dia que se inicia. Muitos dos tempos dedicam este culto em favor da família. Mas eu já quero dizer aos irmãos que eu dedico todas essas escrituras à nossa família, porque se a nossa família andar debaixo dessas escrituras, nós vamos saber que não vai haver prejuízo espiritual para a nossa casa, porque se nós andarmos conforme a palavra de Deus, em tempos ruins ou em tempos bons, nós vamos ser mais do que vencedores, porque vencedor, isso é para cruzeiro e atlético, que vai lá disputar e não sabe ainda quem vai ganhar. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós somos o único povo que, além de ter 2 famílias, é o único povo que antes de lutar, a vitória já está garantida em nome de Jesus Cristo.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por cada família, e quero dizer aos irmãos que a sua vida aqui neste lugar não é em vão. Aquilo que você veio fazer aqui não é simplesmente assistir um culto. Você não veio aqui nessa noite porque alguém te convidou, foi o próprio Espírito Santo de Deus que te fez o convite. E eu acredito e creio e profetizo em nome de Jesus Cristo que a sua saída daqui vai ser uma saída com vitória, que a sua saída daqui vai ser uma saída de bênção. Ao você entrar no seu lar, ao passar no quarteirão aonde você vai chegar, os demônios vão ter que abrir e bater em retirada, porque a unção que vai descer sobre a sua vida aqui nessa casa será algo sobrenatural. A sua vida não será mais a mesma, a sua casa não será mais a mesma, a sua casa será restaurada pelo poder que há na palavra de Deus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver falar de Eliseu. Eliseu que foi o sucessor de Elias. A Bíblia fala que através de Elias Deus fez grandes milagres que o povo pôde presenciar, o povo pôde ver. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite, que há um contraste entre o povo de Deus. Eu quero já deixar frisado algumas partes, alguns seres humanos como são, porque eu quero falar de, estando eu falando de Elias e de Eliseu, eu falo de dois servos de Deus, mas eu quero falar de mais pessoas ainda. Mas esses dois servos de Deus, eles acreditavam, eles tinham fé, mas eles colocavam a fé em prática. E o que vem fazer a coisa acontecer não é somente aceitar Jesus, mas é aprender a servir Jesus. Levantar a mão e dizer eu aceito Jesus é muito fácil, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer queimar. Aceitar é fácil, agora dizer Senhor, tu és o Senhor da minha vida, aí já é diferente. Aí Jesus já fala, se eu sou o Senhor da sua vida, então tem coisas que você vai ter que abandonar. Aí no momento você fala, eu abandono, aí eu largo, Senhor. Jesus vai dizer, larga mesmo, largo. Às vezes tem alguém aqui dentro que está dizendo, eu largo para te servir, eu largo tudo. Mas eu quero ver quando Jesus falar, larga o seu Facebook, larga o Instagram, larga o seu carro, larga o seu emprego, larga os seus amigos para me servir. Como será? Agora que eu toco naquilo, eu sempre falo, vou voltar a falar aqui de novo, pastor Macoé. Eu tenho um cantinho lá em casa, que bagunça que é, só Jesus lá dentro. Até eu tenho medo de quando eu olho lá. Minha esposa sempre fala assim, essa bagulhada tem que jogar isso aí fora. Não, eu vou precisar. Mas é muito difícil ir lá e mexer. Então nós também somos assim, tem muita coisa na nossa vida que quando Jesus manda tirar, nós falamos, isso não, Jesus, eu preciso tanto disso. Mas às vezes fica na nossa vida só como pedra de tropeço, só atrapalhando o lugar. Mas é nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu creio e acredito que todos aqui vão abrir mais espaço para Jesus fazer. Tem muita gente que ainda está na cadeira, pastor Marco Aurélio, é porque o espaço ainda não está liberado ainda dentro ainda. Tem muita gente que não louvou aqui junto com esses jovens aqui, é porque o espaço ainda está restrito. Mas Jesus está dizendo nessa noite, eu quero mais espaço, eu quero mais espaço, porque o coração é meu. Foi dito aqui, eu quero ser como o Senhor Jesus. Aleluia. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar lá atrás de novo, lá na porta, e voltar e falar, eu quero aceitar Jesus novamente. Quando eu escuto esses louvores, meu coração ele bate em mim dizendo, volta atrás. Não é só um dia, é o tempo que nós estamos na igreja, indo e voltando, e pouco nós estamos fazendo para Deus. Pregar aqui dentro, para quem já é convertido, é fácil demais. O difícil mesmo é pregar para quem está debaixo do viaduto, aquele que abandonou a igreja, aquele que se acha melhor lá fora do que aqui dentro. Ele vai querer rebater. A pior coisa é isso, é pregar para quem se desviou, que ele vai de contra a gente e fala, eu conheço, eu sei,
Na Escritura está escrito isso, está dizendo aquilo outro. Mas em nome de Jesus Cristo, como eu disse, a palavra, ela não é nossa, ela é de Deus, e querendo nós ou não, Deus vai tocar no coração. Aleluia. A Bíblia fala que sucessor de Elias, e através de Elias, Deus fez algo. Agora nós vamos ver que a submissão, ela faz milagre acontecer. A rendição, a servidão a Deus, faz algo sobrenatural acontecer. Aceitar Jesus, a chorar, a falar em mistério, sapatear dentro da igreja é uma coisa, mas servir, entregar-se completamente a Deus, faz o sobrenatural acontecer. Aleluia. Quando se abre o coração para Deus, como estavam louvando os jovens aqui, nós podemos entender que os anjos começam a cantar, os anjos começam a estar junto com o coral cantando. Não era somente jovens cantando aqui, não era só eles não. Para quem estava despercebido, que tem gente que fica igual o carcereiro, quando prendeu Paulo e Silas, o carcereiro dormia e terremoto acontecendo, e o carcereiro não viu nada. Mas para quem está ligado, viu e vai entender que tinha umas vozes a mais, e eram as vozes dos anjos de Deus que estavam acompanhando. Não é coisa natural chegar dentro da igreja, pastor Marco Lélio. Quando as portas se abrem, não é coisa natural. Não é somente um domingo, mas é o domingo onde Deus vai restaurar a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa capacidade. Glória a Deus. Homem que, por não conhecer a Deus, afrontou o rei Ezequias. Rabsaque falou: Deus não poderá te livrar do nosso exército, porque o nosso exército acabou com todo mundo em redor, matou todo mundo. Agora vocês vai ser mais fácil. Mas existia uma palavra de Deus liberada para aquele povo. A palavra que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Tem gente que está enfrentando guerra, está enfrentando luta, está enfrentando enfermidade, está enfrentando vício, mas Deus está dizendo nessa noite: essa batalha não é sua, ela é minha. E quando a batalha é de Deus, a guerra é garantida, a vitória é garantida. A palavra de Deus fala que Rabsaque, ele fala isso, mas quando ele volta, a palavra do Senhor fala que à meia-noite sai um anjo do Senhor e mata 185 mil guerreiros ali. Possivelmente ele estaria no meio daqueles homens ali que perderam a sua vida. Então o negócio aconteceu, foi na virada de um dia para o outro. Então o que eu estou querendo dizer? Às vezes está tudo acontecendo errado até esse momento, mas a palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu já profetizo que amanhã será novo dia. Amanhã Deus tem coisa nova para a nossa vida. Hoje pode não ter acontecido, mas amanhã será um novo dia. Mas tem que acreditar e crer. Elias disse: ó, Ezequias, essa batalha não é sua, ela é de Deus. Se tranquilizou e esperou em Deus, e Deus fez acontecer. Aí eu vejo a obediência de um, a blasfêmia e a desobediência do outro. A obediência terminou com vitória, a desobediência terminou com morte. A desobediência ainda leva à morte. Quem acha que pode ficar fazendo e acontecendo, está correndo risco. Pastor, eu me lembro quando eu estava no mundo lá fora, tem dia que eu fico às madrugadas acordado, eu levanto e oro e volto e agradeço a Deus, porque eu sei que eu passei uma linha que muitos que tentaram passar por ela não voltaram. Quantas pessoas que eu vi sair da igreja, da presença de Deus, e ir para o mundo e perder a vida lá no mundo, porque a guerra é constante. Mas até a este momento que eu vos falo, ainda há uma oportunidade no céu. E o que a gente entende que talvez
possa ser a última oportunidade que Deus dá. Talvez essa noite seja a última vez que eu esteja aqui, que os irmãos possam me ver. E tem muita gente que também hoje Deus está dando a última oportunidade. Mas para a glória do nome do Senhor, ainda tem esse momento. A Bíblia fala que sucessor, quando nós entendemos, melhor dizendo, a gente se espera que seja melhor. Nós não esperamos que seja igual. Nós esperamos sempre melhor. Vai sair o presidente, a gente viu melhor, e toda vez que alguém sucede alguém, nós começamos a ficar com o pé atrás, começamos a querer duvidar como vai ser esse governo agora, igual os presidentes, quando passam de um para outro, nós começamos a pensar como vai ser, o que vai acontecer. É a mesma coisa se amanhã o pastor Marco Aurélio não tiver aqui e falar, o pastor Célio agora é que vai estar à frente dessa igreja. Muita gente vai ficar com o pé atrás, porque já vê o que Deus faz, conhece o que Deus faz através da vida dele. Mas será que o pastor Célio é homem de Deus? Ele vem aqui, fala, prega, mas será que vai ser a mesma forma? Como será? Sempre fica uma dúvida. E a palavra do Senhor também fala que nos dias ao suceder que Eliseu ia tomar ali posse do seu ministério terreno que Deus estava dando, o povo também ficou de olho no que ia acontecer. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele não precisa provar nada para ninguém. Nós, como seres humanos, nós queremos ver uma prova para saber, porque como será o amanhã. Mas eu quero dizer, eu não sei como será o dia de amanhã, mas de uma coisa eu sei, o meu Deus já está lá no dia de amanhã. Nós ainda vamos amanhecer na segunda, mas Deus já está lá. E se Deus prover para a nossa vida, então está na mão dele. Oh, glória a Deus! Graças a Deus, e foi necessário Deus levantar as águas do Jordão, eles atravessarem para o outro lado, Deus levantar as águas do Jordão. Deus aumentou a situação para que todo mundo ficasse olhando o outro lado. Foi Eliseu atrás de Elias. Agora eu quero ver. Deus levou Elias. Como é que Eliseu vai fazer? Vai voltar? Como ele vai voltar? Não tem como atravessar de barco, não tem como atravessar de canoa. O rio estava cheio, e a palavra do Senhor nos fala que ele já tinha tomado as suas portas, ou seja, para nós entendermos, tinha saído bem acima da caixa. As águas estavam indo, subindo, e eles olhando, falando, como é que ele vai voltar? Mas existe uma coisa, o mesmo Deus que através de Moisés abriu o mar vermelho, seria coisa muito pequena abrir o Jordão. A Bíblia fala que ele toca com a capa de Elias e o Jordão se abre. Eu não entendi ainda, pastor Marco Aurélio. Tem gente que está com problema aí, mas eu quero dizer, problema é para você, mas para Deus é somente um detalhe. Um detalhe tão pequeno que Deus pode resolver em um segundo. E a Bíblia fala que aí reconhecer o ser humano, ele quer só ver. Se ele não vê um sinal, ele não acredita. E o sinal foi dado. E começa Eliseu a fazer a obra de Deus. Mas Eliseu pediu algo antes de Elias partir, que ele queria a unção dobrada. Eu fico pensando uma coisa. Às vezes nós vemos cada pregador passar, e eu vejo muita gente falar assim, não, eu queria pregar igual ele. Se você pensa assim, eu quero dizer para você que nessa noite, não pense dessa forma, mas peça a Deus para pregar mais do que aquilo que você acha que prega muito. Mas por quê? Porque a obra de Deus, ela não precisa de menos, ela precisa de mais. Quanto mais você anunciar, mais almas serão ganhas. Quanto menos você falar de Deus, menos pessoas vão se converter, e menor vai ser o seu galardão no céu. Então essa conta é mais. E Eliseu entendeu, falou assim, você prega, eu quero pregar mais. Se você orou e 2 mortos ressuscitaram, através da minha vida vão ser 4. E Deus, olhando de lá do céu, viu a boa vontade e concedeu.
Por causa de quê? Porque o pedido não era para aparecer na internet, porque Elias também era famoso, Eliseu também queria ficar famoso, mas Acabe também era famoso. Acabe era famoso porque era rei, porque estava no palácio, as suas vestes eram diferentes, mas Elias era famoso em fazer a obra de Deus, como eu quero dizer, até as suas roupas seriam diferentes, o seu modo de viver seria diferente, porque vivia recluso daqueles que estavam em meio à mesma coisa, ao comodismo, ao comum. Então o servo de Deus também é famoso, mas não aqui nessa terra. Você pode não ser reconhecido aqui nesse quarteirão, às vezes a sua voz não está sendo ouvida aqui nesse quarteirão, mas eu vou dizer para você, lá no céu você tem nome, lá no céu você tem título, lá no céu você tem uma cadeira te esperando, lá no céu você é alguém, pode não ser ninguém aqui nessa terra, mas lá no céu você já é reconhecido. Aqui tem gente que grava tudo que faz, vai lá e está dando um pão para um mendigo, grava, ganhando status em cima, melhor dizendo, não é questão de eu estou criticando eles não, mas eu penso assim como ele, é coisa da minha cabeça, que o cara já está em sofrimento, imagina eu falando, ó, estou dando um pão para esse cara aqui que está com fome, está todo sujo, está na rua, todo mundo esse pão para ele, e posta lá, bonitinho, mas um dia vai acabar YouTube, vai acabar Instagram, vai acabar Facebook, vai acabar isso, vai acabar aquilo outro, vai acabar aquele carro, vai acabar aquela rua, vai acabar aquela casa, e só vai restar nós e Deus. Aí, quem postou lá no céu vai ter reconhecimento, mas quem postou na terra não vai ser reconhecido, porque o que é da terra é terra. E a Bíblia fala que Eliseu, ele sai e começa a pregoar, juntamente com ele vai Geazi. E um dos fatos que acontece é que aparece alguém, um personagem que até então não servia a Deus. Esse personagem ele vai e faz guerra contra Israel, entra na cidade de Israel, saqueia o que tem que saquear e leva de lá de Israel escravos, e entre os escravos leva consigo uma menina. Esse homem, por nome de Naamã, traduzido para nós, leva essa menina. A Bíblia ela não dá o nome dessa menina, mas ela dá as palavras que essa menina diz. Reconhecimento humano não tinha, mas tinha boca de profeta. Não era reconhecido no Instagram, mas tem boca de profeta. Não tem um CD gravado, mas tem boca de profeta. A diferença é quem faz para Deus e quem faz para si próprio. A menina não estava preocupada porque tinha sido levada escrava. A diferença não é o lugar aonde você está, não é o lugar que vai mudar você, é você que vai mudar o lugar através da presença de Deus. Daniel estava na Babilônia, a Babilônia era diferente de onde Daniel cultuava. A Bíblia fala que Daniel saía e por 3 vezes ele chegava e fazia uma oração na janela virada para o lado de Israel, para o lado de onde era a sua casa, onde era a sua terra. Ou seja, o corpo estava na Babilônia, mas o coração e a mente estava lá na sua terra. Eu não entendi. Você pode estar até aqui dentro da igreja, mas a sua mente tem que estar ligada nas coisas do céu. Você pode estar até na luta, mas as coisas têm que estar ligadas lá no céu. Não é a situação ou o lugar, mas é o Deus que nós servimos é que faz a diferença. A Bíblia vai dizer que Naamã, através de Deus, tinha ganhado várias das batalhas. Eu começo a pensar, pastor Marco Aurélio, como pode uma pessoa que não serve a Deus e Deus usar ele, assim como disse de Nabucodonosor, Deus vai dizer, Nabucodonosor meu servo. E Nabucodonosor, espetando o povo de Israel.
O povo de Israel passando luto e Nabucodonosor, como dizem por aí, descendo a cara nas costas deles, e eles tendo que se submeter à escravidão dele. Naamã também fez a mesma coisa. Estava pegando o povo de Israel, mas em momento nenhum fala que Naamã criticava as coisas de Deus, ou que servia, ou que deixou de servir a Deus. Mas nós sabemos que estava em prol do exército da Síria, estava em prol dos inimigos. Mas Deus tinha livrado a vida deles, dos sírios, através de Naamã. Naamã tinha vencido batalhas que o seu povo talvez jamais venceria, mas Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele, eu fiquei um tempo pensando, Senhor, mas o porquê que mesmo ele escravizando o povo, mesmo eles fazendo isso e aquilo outro, o Senhor ainda garantia batalhas empreitadas que ele ia, o Senhor ainda garantia vitória para os assírios através da vida de Naamã. Eu busquei a entender, mas Deus falou no meu coração algo, pastor Marco Aurélio. O que você acha quando você estava lá no Egito? Quem estava cuidando? O que você acha quando indicaram a arma para o seu lado e aquela arma falhou? Quem é que estava cuidando? Ou quem é que estava com você quando você atravessou o vale da sombra da morte e retornou? Quando você dizia algo, quem estava cuidando era eu. Então já era projeto de Deus. A projeto de Deus ali na porta. Antes era drogado, antes era viciado, mas hoje está no altar de Deus porque é projeto de Deus. Aleluia! Não era só um general, para o rei era só um general, mas para Deus era falso. A Bíblia vai dizer que Naamã, em suas guerras, em seu momento de recolher o que tinha que recolher, pega, mas nem ele sabia o que ele levou. Ele saiu levando uma menina para lá e levou e pôs no local certo, porque Deus direcionou para que ele fosse. Vai lá, coloca dentro da sua casa. Então aquilo ali que ele achava que serviria só para ajudar a sua esposa, para cuidar de algo dele lá, seria a coisa mais valiosa. Ele levou ouro, ele levou prata, ele deve ter levado roupas novas, ele deve ter levado tudo o de bom material que tinha ali naquele lugar, mas ele levou algo espiritual que fez a diferença na sua vida. Então o negócio é o seguinte: é levar para casa, não é somente coisas material, é vir aqui nesta noite levar para casa, é algo que Deus está mandando tirar do céu para a nossa vida. O negócio é nosso sair daqui, é coisa que Deus mandou. Não se preocupe com aquilo que deixou de ganhar ou que perdeu no dia de hoje, porque agora não é momento de perder, agora é momento de ganhar na presença de Deus. Ele leva essa menina e chega lá, essa menina descobre algo que às vezes muitas pessoas não sabiam. Era algo terrível, lepra, doença, mal, coisa irreversível, que envergonhava as pessoas, sentença de morte, melhor dizendo. Acabou, essa situação é esta e você não vai sair dela. Isso vai só piorar. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas ver outro na situação e dizendo: isso não vai ter conserto, isso só vai piorar. Às vezes enfermidade, eu conheço pessoas que vão dizer: ó, começa assim, mas vai ir para tal e depois vai para tal. Eu sempre pergunto por quê? Porque é assim que acontece. Essa doença é progressiva, ela começa assim e ela vai para o estágio tal e vai para outro estágio. A pior coisa não é a doença física, a que corrói, a que mata, é a doença espiritual, é a falta de fé. Naamã, ele estava sendo comido fisicamente, como general, ganhava batalha, vencia, os inimigos temiam, mas a enfermidade não temia. Às vezes as pessoas são legais e tudo, mas o vício não é legal. Ele não perdoa, ele vai entrando e vai destruindo, mesmo o que estava acontecendo com Naamã. A enfermidade não queria saber quem ele era. E tem certa situação, enfermidade, vício,
dentro da casa da gente, ele não quer saber quem nós somos. Eles vão dia após dia acabando com a nossa vida. Glória a Deus. Naamã estava sendo destruído aos poucos. Reconhecimento humano não mudava, reconhecimento dos seus soldados não mudava, as vitórias que tinha alcançado não mudou nada. Vinha vitorioso de uma batalha lá fora, mas lá dentro estava perdendo a batalha. Quantas pessoas que são bem sucedidas lá do portão da casa para fora, mas dentro de casa estão perdendo a batalha. Verdade. Naamã estava perdendo. A morte a cada dia sorria para ele. Acredito eu que ele se olhava no espelho e falava: mais cedo ou mais tarde essa enfermidade vai acabar comigo. Mas essa enfermidade, ela tinha data, hora e lugar. O problema na minha e na sua vida, a perseguição na minha e na sua vida, tem data, tem hora e tem o ponto final que Deus colocou. Aleluia. É tempo de Deus, restauração de Deus. Tem muita gente que precisa ser restaurada, assim como eu preciso ser restaurado, ser resgatado todos os dias, a toda manhã. Mas Deus está dizendo: meu tempo está chegando, é hora, é o dia da restauração, é hoje, não é amanhã. Esse culto não é em vão, não é somente um tema porque achou que é bonito, não, é porque Deus está dizendo: é tempo de restauração. O negócio não é amanhã, é hoje, é nessa noite, é o mesmo momento. Agarre essa oportunidade. Deus. Aleluia. Creio e tomo posse, meu Deus. Usou uma coisa, fé. A menina vai usada por Deus, abre a sua boca e fala: se ele estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta e ele seria curado. Não foi o profeta que disse, foi a menina. Mas quem conhece a Deus sabe o que Deus pode fazer. Eu fico pensando, sabe, pastor, por que ela mesmo não profetizou? Se Deus usou ela para falar com ele, por que ela mesmo não profetizou? Aí eu fui entender algo, que era necessário Naamã descer do seu orgulho e voltar atrás para ser curado. Eu ainda não entendi. Voltar atrás para ser curado. Deus está dizendo para muita gente: volta lá, na mágoa que você deixou na vida de alguém, a destruição que você teve lá atrás, volta lá. E para muita gente ser restaurada, Deus quer que volta ao primeiro amor. Aleluia. Deus está dizendo: volta a falar comigo de madrugada, volta a bater o joelho no chão, volta a chorar, volta a clamar mais. É o que Deus está dizendo. Volta atrás. Não é continuar desse ponto para frente, é voltar atrás. Porque Deus ainda tem que tratar lá atrás. A ferida só vai ser curada lá atrás. Estamos nós vencendo, estamos nós louvando, estamos nós pregando, mas Deus está dizendo: volta lá atrás. Volta. Reconhece o seu erro e você vai voltar uma nova pessoa. Naamã, a primeira coisa que ele fez foi voltar atrás, mas o orgulho continuava. Foi embora, voltar para trás. Voltou e chegou em Samaria e ainda era general. Eu continuo sendo general, eu continuo sendo isso, e eu preciso ser curado, mas eu ainda tenho a minha patente. Eu ainda comando o exército, ainda tem muitas pessoas que eu mando eles têm que fazer. Até o momento que ele pede para falar com o profeta de Deus, quando ele pede para chamar o profeta de Deus, o profeta simplesmente responde: não, eu não vou lá, mas diz a ele
que mergulha 7 vezes. Todos nós conhecemos essa história. Mergulha 7 vezes e pronto. Naamã já olha e vê que a água onde ele ia mergulhar estava suja. Olhava para a água e falava: eu podia mergulhar lá mesmo, onde que eu morava, porque lá as águas são mais claras. Mas o segredo Naamã ainda não sabia que as águas de Deus são mais limpas do que as águas dos homens. Era lá que Deus queria ver. E acredito que todo mundo olhando, uns falando: o general não vai fazer. Outros falavam: é impossível que ele vai ter coragem de ouvir aquele homem tentar fazer isso. E outros também pensando: eu quero ver ele entrar e o que vai acontecer com ele. Mas eu acredito que lá tinha um povo igual está aqui nessa noite, que estava dizendo: hoje vai acontecer milagre, essa noite vai ter milagre, essa noite vai ter restauração, é nessa noite que Deus vai curar, é nessa noite que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Tinha crente naquele lugar. E Naamã mergulha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e nada. Às vezes você mergulhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas hoje é domingo. Hoje pode ser o dia que Deus vai fazer o milagre. Mergulhar, nós temos que mergulhar todos os dias. Eu falei: meu Deus, ele mergulhou 7 vezes, 6 vezes, para na 7ª vez o Senhor falou milagre, fazer o milagre. Eu já estou mergulhando 30 e tantos anos, e até hoje eu estou na mesma situação. Deus falou assim: você acha que você está mergulhando 30, mas aqui no céu você mergulhou 1, ainda falta mais 30. Ainda falta muito. Sabe por que falta muito? Até Cristo voltar. O dia que Cristo voltar, nós vamos subir para a glória em nome de Jesus Cristo. Aí nós não vamos precisar mais mergulhar para ser purificados. A Bíblia fala que no 7º ele foi purificado, e um fato que ele sai com a pele igual a pele de um bebê. Ele poderia sair com a pele igual do braço, estava sem a lepra, estava curado, mas uma pele de bebê, sabe o que é, irmãos? É coisa nova. É coisa nova, é restauração. Agora eu estou entendendo o que Deus está falando. O negócio é mergulhar para algo novo acontecer. Se quiser ver o novo de Deus, o de repente, o sobrenatural de Deus, então tem que mergulhar, tem que voltar, descer do seu status de eu prego, eu canto, eu faço, eu aconteço, e deixar Deus fazer. Mas Deus vai levar em situação que nós não queremos. Ele olhou para o rio e falou: está sujo, mas Deus falou: é aí. E às vezes Deus vai nos levar em situação que nós vamos olhar, nós vamos fazer igual o rio quando olhar para Lázaro: não, está fedendo. Mas a salvação dele era aquele que estava fedendo, a salvação dele era aquele que estava machucado. Se ele fosse, conversasse com ele, ele ia entender o propósito de Deus na vida daquele homem. Mas ele simplesmente negou. E tem muita gente que olha só porque o cenário é um fanal. Deus não está nesse negócio. O negócio com Deus é tudo bonito, mas nós não esquecemos que na terra é o contrário do que era no céu. Hoje o povo critica, hoje o povo zomba, hoje o povo fala em um grupinho de pessoas, mas naquele dia esse grupinho de pessoas vai subir cantando, vai entrar na glória cantando, e a diferença vai acontecer. Naamã volta, e já volta com outros, volta com prato, e volta com vestes festivas. Voltaram o profeta. Samaria estava passando por um momento de dificuldade, o profeta também estava passando por um momento de dificuldade. Que povo de Deus toma uma rasteira, vai para cair, Deus levanta, quando dá 2 passos, toma outro. Eu estava vendo que eu estou passando uma situação não muito boa, glória a Deus por isso. E ontem eu cheguei na igreja, aí o pastor pregando, ele falou assim: ó, Deus falou, vai vir um vento forte aqui na sua vida. Eu falei: meu Deus, mais ainda. Mas tem uma palavra que ele diz: Deus é contigo. Glória a Deus. Então, não me interessa o que vai acontecer. O que interessa é que Deus
está no controle. Ele volta para o profeta e quer entregar aqueles bens que ele trouxe. E se formos ver, se formos fazer um cálculo, só a prata daria equivalente, se eu não me engano, a 170 a 200 dias de trabalho. Não, 60 mil dias de trabalho era equivalente a isso. Então seria um presente que eles não iam precisar mais trabalhar, ia estabelecer a sua vida. Mas só que ele ofereceu aquilo, mas aquilo ele ofereceu para uma pessoa que conhecia algo diferente do ouro e da prata. O ouro e a prata ia valer, ia ajudar muito naquele momento, mas ele não estava conversando com alguém que vem a convite, como muitos falam: eu vou pregar na sua igreja se você me pagar X, eu vou louvar na sua igreja se eu ganhar Y. Isso o profeta não fazia, estando em dificuldade, estando passando por aperto, mas ele sabia de uma coisa, que ele estava dando ouro e prata, mas o profeta conhecia o dono do ouro e o dono da prata. Aleluia, glória a Deus. Trabalhar para Deus é bom, mesmo sabendo que nós estamos em dificuldade e que às vezes nós pensamos, se fosse pastor Sérgio, ia falar assim: não, é providência divina de Deus, será que eu não ia falar desse jeito? Não, Deus me socorreu na hora certa, quanto dinheiro, quanto ouro, quanto a prata, mas ele não, eu não quero, pode voltar, dá lá para os seus amigos, para quem você quiser, e volta, porque milagre de Deus ninguém compra. Eu não tenho condições de vender aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus deu para mim e para você, nós não podemos vender. E ele entendia isso. Naamã disse: então voltarei eu para as minhas coisas, mas me permita que eu pegue um burro e coloque em cima do mulo, melhor dizendo, uma carga de terra, e leve e faça lá na minha casa como se fosse um monte para adorar a Deus, e que Deus me perdoe quando eu tiver que curvar perante ao Deus de lá da cima. Eu fiquei pensando, por que ele pediu um carregamento de terra? Ele poderia fazer igual muitos aí. Fui em Israel, trouxe uma tonelada de pedrinha, e essa pedra você vai pegar e vai jogar para a sua casa em tal lugar, e o mal vai. Eu vejo muito isso acontecer, mas eu particularmente, eu continuo olhando e achando que quem faz aí é Deus, não é a pedra. Aleluia. Porque Davi, quando jogou, era simplesmente uma pedra, mas quem deu a direção da pedra foi Deus. Davi só jogou, a direção que deu foi Deus. Então, eu particularmente, eu continuo pensando que quem faz ainda é Deus. Ele pega aquele burro carregado de terra para levar, e eu fiquei pensando: para quê? Por que ele não pegou pedra? Por que ele não pegou um galho de árvore? Se era da terra de Israel, se o negócio da terra de Israel é colocar lá dentro. E eu fiquei pensando isso, e fiquei a tarde toda perguntando a Deus por quê. E eu fui entender uma coisa: que Deus, quando desceu nessa terra antes da criação do homem, Deus, quando vem, Deus pega e faz o homem do pó, e vai e faz um barro. Para nós fazermos um barro, é necessário que nós temos que pegar água e misturar. Se você pegar só a terra, não vai dar, porque a terra não dá liga. Então é necessário misturar a água na terra e a terra fazer um barro, e começa a edificação.
eu comecei a entender algo, que a água representa também a palavra de Deus. Se nós formos criados da terra, então foi necessário uma palavra de Deus se misturar aquilo que já era material para nascer Célio, para nascer pastor Marco Aurélio, ou seja, fez um barro, misturou a palavra com a matéria, e aqui estamos nós. Sabe o que Naaman estava querendo dizer para mim e para você? Quando ele colocava aquele monte de terra que ele entrava dentro do seu quarto, ele estava dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou simplesmente pó. Eu nasci pela graça do Senhor que me criou, mas o Senhor me restaurou. Então eu sou simplesmente isso aí, é só pó, mas quem faz ainda é o Senhor. Eu não sou general, eu não sou guerreiro, eu não sou nada, eu simplesmente sou pó. Toda hora que ele entrava lá, ele reconhecia que se não fosse a palavra de Deus, ele ainda continuava sendo pó. Aleluia. O que mudou a vida dele foi a palavra de Deus através do profeta. Uniu a palavra de Deus com o pó e aconteceu um milagre. Ele volta para sua casa todo satisfeito. Quando olhava para um monte de terra, acredito eu, falava: eu era pó. Agora, graças a Deus, estou restaurado. Eu também era pó, pastor Marco Aurélio. Estava eu com o nariz cheio de cocaína de madrugada, mas aí veio Deus e fez a fusão com a água que é a palavra e me construiu, reconstruiu de novo. Aleluia, glória a Deus. Olhava para trás, lembrando quem eu era. Todo dia ele entrava dentro de casa, eu sabia: olha, foi lá, foi naquele lugar que eu conheci a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que aí vem a desobediência de outro, Geazi. Ele veio e falou: opa, esse dinheiro vai dar para mim ficar muitos anos comendo, bebendo, para ir para cima, sem fazer nada. Me dá isso para mim. Foi dado para ele. Mas o que era bênção para Eliseu foi maldição para Geazi. Porque o negócio não era para ele. A Bíblia não fala que Naaman levou para ele. Ele quis tomar posse daquilo que não era dele. Aí eu não entendi. Se eu chegar aqui despistadamente, pegar esse panfletinho aqui, colocar dentro do bolso e sair, às vezes esse panfletinho aí, ó, é bênção para a igreja, para o pastor Marco Aurélio, para a pastora Luzia, mas eu levando, não sendo meu, se torna maldição para a minha vida. Aprendi que as coisas que é dos outros são dos outros. O que é de Eliseu é de Eliseu. Não toca naquilo que é do seu irmão. Isso serve não somente para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais. Não toca na unção do seu irmão. Não tenta mexer naquilo que Deus deu para o seu irmão. Não tenta impedir aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. E a Bíblia fala que leproso ficou no Geazi. As vestes, o ouro e a prata, para nada resolver. Leproso. Mas se nós formos entender na cronologia da Bíblia, ele continuou ainda servindo a Eliseu. E eu começo a pensar, eu falei: mas espera lá, meu Deus, o leproso era para ele ter partido e para o mundo falar: Deus me castigou. Não, ele continuou servindo. Todo doente, mas continuou servindo. Cheio de lepra, mas continuava servindo. Estava todo espreguiçado, mas continuava servindo. O que Deus está dizendo é que a enfermidade dele não pode nos impedir de continuar servindo. Porque ele entendeu uma coisa: eu fiquei doente por desobediência. Desobediência. Aí adquiriu uma doença que não seria mais curada. Morando ao lado do profeta, andando com o profeta, mas o profeta não tinha uma palavra
para aquela enfermidade. E a Bíblia fala que os tempos foram se passando, e no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Samaria passava por um momento que estava sendo sitiada, e passava por um momento de fome, um momento em que a escassez estava tão grande que não havia nada para se comer naquela cidade. A palavra do Senhor nos fala que eles estavam vendendo cabeça de jumento, se alimentando de excremento de pombos. Olha a situação que Samaria tinha se tornado por fato da desobediência. Deus permitiu que eles chegassem ao extremo da fome. Ali estava a situação que uma cabeça de jumento eles vendiam, e se nós formos ver, o jumento seria um animal insignificante para eles, e a parte da cabeça do jumento seria a pior parte ainda do corpo do animal, ou seja, era a parte aonde o bicho já não prestava para nada, ainda mais a parte do bicho que não valia nada, ou seja, seria considerado como o verme do carrapato. Seria uma coisa tão minúscula, tão inútil, que agora estava valendo dinheiro por causa da desobediência. Eles começaram a comer, a vender a cabeça de jumento, a viver de excrementos de pombo para sustentar as suas necessidades. E a Bíblia fala que certa vez o rei passava pelos muros de Samaria, passando, e uma mulher gritou: "Me acode, rei!" E ele fala: "Como posso eu te acudir, sendo que o seu Deus não te acudiu? Quem sou eu para te acudir?" Aí ele resolve perguntar a ela: "O que você tem?" Ela fala: "Não, é porque eu conversava com a minha amiga", ou seja, melhor dizer, traduzindo para nós entender, eu peguei, e ela falou assim: "Dá o seu filho e nós vamos cozinhar ele, e nós vamos comer ele hoje, e amanhã nós vamos e comemos o nosso." E assim se começou. Ela entregou o próprio filho e começaram, se alimentou do filho dela. Mas no outro dia, quando ela foi questionar a outra: "Me dá o seu filho, porque ontem nós comemos o meu, hoje nós vamos comer o seu." A outra se escondeu o filho dela. Então, ou seja, o povo estava passando por uma necessidade tão grande que eles estavam entrando no canibalismo, já estavam começando a se alimentar de si próprio. A carne humana agora estava sendo atraente e saborosa no meio daquele povo. As pessoas, quando desobedecem à palavra de Deus, eram pessoas que tinham promessa de Deus, era um povo prometido, um povo eleito de Deus, mas agora era um povo que estava no canibalismo. A coisa estava mexendo para um lado e para o outro dentro daquela cidade. A tristeza, a fome era tão desesperadora que estava se tornando comum se alimentar dos próprios filhos. O rei, quando vê aquela situação que houve aquilo, ele rasga de suas vestes e ficou indignado. E ele culpa o profeta. Eu vou ter que cortar a cabeça do profeta. E mandou que fosse um dos seus servos lá no profeta. Mas antes que ele chegasse, o profeta já disse: "Vai vir um aí, e vocês empurram ele para fora, empurra ele para a porta, porque em seguida vai vir o seu senhor." Primeiro foi o servo do rei para falar com o profeta, e o rei foi mais atrás um pouco, para nós entendermos. O primeiro não seria recebido, porque o negócio não seria com aquele servo, seria com o rei. O que eu estou querendo dizer é que Deus não é Deus que manda recado. Tem muita gente falando: "Eu vou buscar lá em tal lugar e vou trazer." Deus não está mandando recadinho igual a mulher fofoqueira, igual o homem fofoqueiro, não. Deus fala diretamente na boca de profeta, e profeta transmite para a igreja. Não é necessário ir em tal lugar consultar não sei quem que joga isso, que joga aquilo. Deus continua falando na boca de profeta. E a Bíblia vai dizer que quando o rei chegou, a palavra do Senhor através da boca de Eliseu é: "Amanhã, a quase
esta hora. Ou seja, tinha um tempo determinado. Haverá farinha, haverá trigo, haverá ouro e haverá prata. Amanhã, quase a essa hora, Deus está dizendo: o tempo está chegando. Deus tem o tempo de fazer as coisas na minha e na sua vida. Pastor Marco Aurélio, mas o cenário não era favorável, não. O cenário era um cenário de fome que gastaria 1 ano para reverter, 10 anos para reverter aquela situação. Mas a palavra do profeta já estava dada: amanhã, quase esse horário, vai haver farinha, vai haver prata, vai haver ouro na entrada, na porta de Samaria. E a palavra de Deus vai dizer que o rei estava apoiado em alguém, e esse alguém vai duvidar daquilo que Deus usou o profeta para dizer. E o profeta vai dizer: olha, vai acontecer, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer do que vai entrar dentro da cidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que 4 leprosos estavam para entrar na cidade, mas os leprosos viram o cenário, ficaram sabendo que lá dentro tinha fome, mas do lado de fora tinha fome também. Então do lado de fora não tinha provisão, mas lá dentro o negócio estava de cabeça para baixo. Lá dentro as coisas estavam acontecendo tudo errado. A palavra do Senhor fala que o rei andava por cima do muro e a mulher recorre a quem é o rei. Eu já começo a entender que ela viu que o rei, por ser rei, estava no muro, estava um pouco mais alto, recorria ao rei. Mas ela esqueceu que além daquele rei tinha um profeta, e o profeta não recorreu a quem andava em cima do muro, mas recorreu a quem estava nos céus, sentado no mais alto dos tronos. O que nós devemos entender é que a nossa confiança não tem que estar no nosso patrão, a nossa confiança não deve estar no governador, no prefeito, no presidente da república, mas a nossa confiança ainda tem que estar em Deus. Eu fico pensando, tanta gente dentro da cidade, tanta pessoa que viu falar que Deus fez, que Deus curou, Deus libertou, mas ali não tinha coragem de clamar a Deus, preferia pedir o rei. Os leprosos olhou e falou: o quê? Nós não vamos entrar aí não. Se nós entrar, nós vamos se aliar com ele, vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui, nós também vamos morrer de fome. Vamos então o arraial dos assírios, porque chegando lá, eles ou nos dão de comer, ou eles nos matam. De qualquer jeito nós vamos morrer, ou seja, não temos nada a perder. E a Bíblia fala que eles, ao amanhecer, o negócio aí já foi no crepúsculo, foi de madrugada, começou a ir buscar alimento. Eu não entendi. Deus está dizendo: de madrugada é o horário propício para buscar alimento espiritual. Eles começaram a caminhar, e a Bíblia fala que Deus enviou barulho de cavalos e carros. Os assírios ouvindo, largaram seus acampamentos e correram, deixaram as provisões todas lá. Aí eu fiquei pensando: mas por que eles ouviram barulho de carros e cavalos? Aí voltando, quando nós olhamos para a palavra de Deus, fala que em dado momento Geazi e Eliseu estavam cercados, mas Geazi foi, viu o exército humano, ele volta para trás, fala com Eliseu. Eliseu fala: não se preocupa, mais são os que estão conosco do que estão com ele. A pior coisa, pastor, é andar com quem não tem visão. A pior coisa é andar com quem está focado no mundo e não está focado nas coisas de Deus. Aí Eliseu vai dizer: Deus, abra os olhos do homem para que ele veja. Quando ele volta, o cenário já era mudado. Nessa noite Deus vai abrir as nossas visões, e o cenário que nós vimos até nós chegarmos aqui vai ser transformado em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele viu um grande exército de cavalos e cavaleiros. Então, na hora que o profeta liberou a
Então eles não viram, mas eles ouviram que a batalha para eles já estavam perdidas. O que eu quero dizer para você que nessa noite, que o mesmo exército daquela noite está indo de encontro à situação que era problema na sua vida. E eu creio que amanhã, em nome de Jesus Cristo, o cenário será mudado para a glória do nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles começaram a pegar, começaram a esconder, começaram a guardar, pegava ouro, prata e escondia. Depois eles falaram: opa, nós não podemos fazer assim, nós temos que anunciar as boas novas. Se fosse nos dias de hoje, pegava caminhão, caminhonete, carregava tudo para eles. Mas eles não, eles pensaram: não, se Deus nos deu, vamos repartir, vamos voltar lá onde está a fome e vamos distribuir. Aqui eu já quero encerrar. Sabe o que é isso? É você encontrou. Você encontrou. Deus te sustentou. Agora reparte. Leva. Não fica só para você, mas reparte aquilo que Deus te deu. Amém? Graças a Deus, eu quero agradecer essa oportunidade. Quero pedir desculpas pelo horário, que já está se avançado. E se não foi a palavra que os irmãos queriam ouvir, que os irmãos peçam a Deus, para que Deus possa falar com os irmãos, porque eu sempre falo uma coisa: a boca, ela é minha, mas quem manda nela é Deus.